Preciso te atualizar também sobre o Corinthians de olho em Rodrigo Garro, meio atacante argentino do Talleres. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians que deseja Rodrigo Garro e também Benjamin Hohlheiser. Bora te atualizar sobre essa história de Pedrinho deixando o Atlético Mineiro para jogar no Timão ou voltando para o Shakhtar Donetsk. Te falo sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Vou falar agora sobre o camisa 10 dos sonhos do Corinthians. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Everton Ribeiro está descartado, os negócios ou as tratativas com o Internacional por Alan Patrick e Maurício não avançaram. Terans também foi descartado pelos dirigentes do Corinthians, mas Rodrigo Garro, meio atacante, 25 anos de idade, argentino, pertence ao Talleres, está nos planos do Timão. Vou dizer mais, as negociações já foram abertas e o Corinthians tenta comprar o jogador em definitivo para utilizá-lo como seu meio atacante na próxima temporada. Essa informação me foi confidenciada durante a live do canal do Nicola na noite dessa terça, segunda-feira, hoje é terça, né? Tava fazendo um live em pleno dia 25, mandei mensagem para um dirigente do Corinthians perguntando sobre Terans e também sobre o Garro. O dirigente do Corinthians rejeitou, descartou o Terans, mas confirmou que existem as intenções e as tratativas pelo Garro. Jogador que na atual temporada fez 44 jogos, 8 gols e 9 assistências, avaliado em 6 milhões e meio de euros. Detalhe importante, quando comprado do Instituto, ele havia sido adquirido por apenas 300 mil euros. Negócio super lucrativo para o Talleres. Antes de mudar de assunto, só contar que o Corinthians também está próximo da contratação de Diego Palacios, lateral esquerdo equatoriano de 24 anos de idade, tem contrato com Los Angeles FC somente até o fim dessa temporada, está há 4 anos jogando no futebol dos Estados Unidos, foi oferecido ao Corinthians, o Timão gostou. Quando eu falei também está próximo, é porque antes de contar sobre o Diego Palacios, eu já havia dito no vídeo dessa manhã que o Corinthians encaminhou as contratações de Adriano Martins, zagueiro de 26 anos de idade, que pertencia ao Novo Horizontino, chega sem custos, contrato de 3 anos, também tem acordo avançado com o Félix Torres, zagueiro equatoriano, outro de 26 anos de idade, pertence ao Santos Laguna, negócio de 5 milhões de dólares, o Mano Menezes está encantado com esse jogador. Bora falar agora sobre o Pedrinho, quero te explicar o que há de verdade na possibilidade de um meio atacante que hoje está no Atlético jogar no Corinthians. Pedrinho que foi formado no próprio Corinthians, vendido para o Benfica, também esteve no Shakhtar e nesse momento defende o Galo. A informação sobre o interesse do Corinthians foi divulgada pelo Thiago Fernandes. Antes de gravar o vídeo conversei com o Will Dantas, o Will é representante do Pedrinho e disse que não tem muito cabimento que o Pedrinho vai jogar no Corinthians com o Timão devendo 6 milhões de euros ao Will Dantas, ainda da venda do jogador para o Benfica. A situação real do Pedrinho hoje é permanecer no Atlético ou ser devolvido para o Shakhtar Donetsk. O contrato de empréstimo termina na metade do ano, mas o Shakhtar faz enorme pressão para que o jogador volte em janeiro para a Ucrânia. O Shakhtar inclusive promete um aumento de 50% do salário caso essa negociação aconteça, caso ele retorne para o futebol ucraniano. Pedrinho tem a vontade de ficar mais 6 meses no Galo para depois tentar negociar uma compra em definitivo por parte do Atlético. Não se trata de uma operação fácil, até porque o Pedrinho ainda não conseguiu decolar com a camisa atleticana, foram muitas lesões e não há certeza de que o Pedrinho possa ser alguém que custe 8, 10 milhões de euros e faça valer a pena tanto investimento. A maior expectativa, a maior possibilidade de que o Pedrinho cumpra os últimos 6 meses do contrato com o Galo e retorne para o futebol russo, a menos que a FIFA permita um outro tipo de negociação de empréstimo, de suspensão. Vamos explicar direito essa história. Você vai lembrar que por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, a FIFA criou uma regra permitindo atletas vinculados a clubes russos e ucranianos que esses atletas possam suspender os seus contratos durante o período de guerra. Essa permissão, que foi dada nos últimos 2 anos, se encerra agora em 31 de dezembro. E a FIFA deve emitir um novo posicionamento. Será que essa regra vai continuar valendo para o ano que vem? Se houver essa atualização, o Pedrinho pode tentar permanecer no Galo dessa maneira. Situação parecida à do Maicon no Corinthians. Bora falar agora sobre o Corinthians.
Contei para vocês nessa terça-feira que Rodrigo Garro, meio atacante do Talleres, jogador argentino de 25 anos de idade, interessa ao Timão. Quero contar que Benjamin Hohlheiser também. Esse é um atacante de 23 anos de idade, canhoto, que joga aberto como ponta direita, pertence ao Estudiantes, embora tenha sido revelado no River Plate. Você vai lembrar desse cara, arrebentou no jogo contra o Corinthians em partida da Sul-Americana. Os presidentes do Corinthians e do Estudiantes já estiveram juntos recentemente e o nome do Hohlheiser foi discutido. Antes de gravar o vídeo, uma fonte do Corinthians me contou que tanto o Garro quanto o Hohlheiser foram analisados pelo CIFUT, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, e recomendados para a comissão técnica que aprovou. A partir daí, o departamento de futebol começou a trabalhar na tentativa da contratação de ambos. O Garro está avaliado pelo Transfer Market em 6,5 milhões de euros. O Hohlheiser custaria algo na casa dos 8 milhões de euros. Há uma dificuldade a mais em relação ao Hohlheiser, o interesse do Benfica. O Corinthians admite interesse em ambos, mas assegura que nenhum deles está perto de ser contratado. Qualquer novidade eu prometo voltar aqui para contar para vocês. Combinado? Fonte hoje importante, muito importante do Corinthians, que não tem furada com essa fonte. E a gente conversando sobre algumas coisas, eu, graças a Deus, entrei num assunto que precisava, né, ser abordado, que era a questão de meia. Eu falei para ele assim, o Corinthians vai contratar um meia, né? Aí ele falou sim, né, vamos contratar um meia. Aí ele disse o seguinte para mim, tem uns que já tentamos e já não deu certo, tá? Enfim. Aí eu perguntei para ele dos nomes, né? E ele, né, me disse que tem chance, mas não é fácil, enfim, mas temos chance. E aí ele explicou para mim que o Corinthians, né, estava em conversas com os clubes e com os atletas para tentar contratar esses dois argentinos, tá? Primeiro, Rodrigo Garro, jogador do Talleres da Argentina, e também o Benjamin Hohlheiser, né, que é do Estudiantes. É claro que, como são dois negócios bem difíceis, o Corinthians está trabalhando as duas frentes, tá? Conversando com os dois jogadores. Não há nada avançado, nada encaminhado. É bom deixar isso bem claro. O Corinthians está realmente, né, avançando no mercado, porque precisa contratar 11, 12 jogadores, precisa montar um elenco forte, né, não só um time, mas um elenco forte para a próxima temporada e também para o triênio aí do novo presidente Augusto Melo. E o Corinthians iniciou conversa com os dois. Esses dois, não sei se o Corinthians vai contratá-los, tá? Mas a vontade do Mano Menezes é que pelo menos um deles seja contratado. E se outro meia for contratado, que também não tem problema nenhum, que fique claro que esses dois, né, hoje são prioridades. Mas eu gravei nos dois blends que eu gravei hoje para falar dos dois, eu deixei bem claro que o Corinthians considera a negociação muito difícil, tá? Mas o Corinthians está tentando. Foi a Argentina, está tentando, a conversa. Agora, se vai conseguir contratar, é outra história. Há, por enquanto, conversas e negociações, tá? Com esses dois jogadores, tanto o camisa 10 do Estudiantes, como também o camisa 10 do Talleres, né? Times aí argentinos, e o Corinthians buscando a contratação de pelo menos um deles, né? Para substituir o Renato Augusto. Não sei se dá para falar substituir o Juliano também, mas o Renato Augusto principalmente. E foram pedidos, tá? Jogadores que foram pedidos pelo técnico Mano Menezes. E o Corinthians busca aí a contratação desses argentinos, tá certo? O que avançar primeiro, o Corinthians vai fechar. Se não avançar nenhum, o Corinthians vai ter que buscar outra opção no mercado. Eu gostei, né, do nome, né, dos dois nomes. Seria maravilhoso se viesse os dois. Acho bem difícil, a gente está falando de jogadores aí de no mínimo 5 milhões. Enfim, eu acho que o Hohlheiser está avaliado em 10 milhões de euros. O
Nós estamos falando de um jogador de pouco mais de 50 milhões de reais, mas para quem estava falando em pagar 10 milhões de euros no Vinha, por que não pagar 10 milhões de euros no Rollheiser, né? Que é um jogador aí interessante e tem 23 anos. Eu acho interessante. Depois que a fonte me passou a informação, eu fui fazer aquela pesquisa que eu sempre faço, né? Eu vou no Transfermarkt, vejo o contrato dele, dos jogadores, quantos gols, quantas assistências. Aí eu coloquei no Google, né? Rollheiser, né? E achei uma matéria no Fica, tá? Uma matéria que saiu lá em Portugal, velho. E repito, viu, gente? Sou muito sincero com vocês. Quem me passou foi uma fonte. Vou ser até mais sincero ainda, tá? Quando a fonte me passou, ela já passou os 2 jogadores. Eu dividi em 2 blends, porque a gente também é jornalista, é criador de conteúdo, e eu acabei fazendo separado. Mas poderia já ter soltado os 2 meses, logo na hora do almoço, mais ou menos quando me passaram a informação, início de tarde, né? Eu poderia ter soltado os 2 já. E aí eu coloquei um, tá? Soltei primeiro o Garro, né? Acho que uma e pouco da tarde, e depois agora no final da tarde soltei o Rollheiser, mas a fonte já tinha me passado os 2 já, que o Corinthians conversava com os 2, tentando contratar pelo menos um deles, tá? Eu até perguntei para a fonte agora à tarde, ela não me respondeu se teria alguma chance de vir os 2, mas é uma pergunta meio inútil, porque quando a fonte me passou os 2 nomes que o Corinthians está negociando com os 2, ela fez questão de falar para mim que são negócios muito difíceis, mas estamos tentando. Então, acho que eu nunca venho aqui empolgar vocês, não é o meu trabalho ficar empolgando, o meu trabalho é informar. E se eu não der essa informação, o outro vai dar. Então, eu acho que é interessante a gente saber, né, que o Corinthians negocia aí com esses 2 atletas. E a fonte me disse: Samir, os nomes que a gente quer são esses daí, tá? São difíceis, mas são os nomes que a gente está tentando, estamos conversando, tá? Não é fácil, mas temos chance. Abre aspas para minha fonte. Não é fácil, mas temos chance, tá bom? Não quer dizer que vai contratar e não quer dizer também que não vai contratar. Não é fácil, mas temos chance, porque o Corinthians está negociando, está conversando. Qual dos 2 tem uma negociação mais avançada? Não sei, não vou chutar. Porque é o seguinte, a fonte passa umas informações valiosas dessa, não dá para você ficar abusando também. Salário, quanto que é? Entendeu? Não dá. A gente tem que ter um pouco de sensibilidade. O cara já te passou 2 informações maravilhosas num dia só, e eu não vou ficar insistindo também muito. Na verdade, eu não sei quem estaria mais perto ou não, se realmente tem alguém mais perto ou não, tá? E também não sei possibilidades de fechar, tá? Dos 2. A informação é essa: são 2 negócios difíceis, mas temos chance, tá? São difíceis, mas temos chance, abre aspas aí para minha fonte que me passou os 2 nomes. E eu apurei, o negócio assim, uma informação tão quente da fonte que o jornalista sabe, que sente firmeza na fonte, porque eu não fui perguntar dos 2. Eu perguntei falei, aí, nós vamos trazer um meia ou não vamos? Né? Porque muito se fala Gabigol, muito se fala zagueiro, mas em meia, quando a gente precisa de meia, né? Se o campeonato começasse hoje, sabe qual seria o time do Corinthians hoje? Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo. Hugo já está contratado. Depois eu vou falar do outro lateral, tá? No meio campo, a gente teria o Ranieri. A gente não saberia se poderia escalar o Maicon ou não, porque o Maicon ainda não está certo. Qual outro volante a gente teria? Hein? A gente ia ter que lançar o Breno Bidon, velho. Ia meter um Ranieri com o Breno Bidon. Tô esquecendo algum volante? Né? Porque eu não vou de Rony. Desculpa, mas eu não vou de Rony. Tá? O Fausto Vera está em negociação. Depois eu vou falar sobre isso também. Mas tá bom, então. Então o Fausto Vera não foi negociado, a gente põe Ranieri e Vera. Aí a gente teria Matias Rojas na direita, Romero na esquerda e Matheus Araújo na meiuca. Seria isso?
ou a gente teria o Matias Rojas centralizado, o Wesley na esquerda e o Romero na direita, mas não ia mudar isso, não ia mudar muita coisa, e o Yuri Alberto lá na frente, tá? Eu iria de Breno Bidon, metia Ranieri chegando, carrinho, Breno Bidon saindo jogando, tá? Eu iria dessa forma. E agora, poxa, seria uma maravilha, né? Se esses nomes avançassem todos, né? Aí a gente poderia ter Cássio, Leonardo Godoy, Lucas Veríssimo, Félix Torres e Diego Palacios. No meio campo, Ranieri, Thiago Maia, a gente teria Rollheiser na direita, Garro, e nas meias, né? Eu ponho os dois nas meias e lá na frente Yuri Alberto e Gabigol. Que é isso, hein? Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu amigo corintiano que é de casa, que é prata da casa. Então, meus amigos, lembrando que esses vídeos são de cortes aí e os créditos são todos do jornalista Samir Carvalho e do jornalista Jorge Nicola, beleza? Então, de fato, já foram confirmados por esses dois excelentes jornalistas, tá? Esse pacotão, esses reforços aí foram confirmados por eles, e o que nos resta é torcer. O que nos resta é torcer, né, fiel torcedor, para que de fato eles sejam contratados, né? Para que de fato eles venham ser efetivados aí como jogadores, porque são ótimos jogadores. Se de fato eles vier, né, pro time do Corinthians, vai ser de grande valia. Tenho certeza que eles vão fazer um ótimo trabalho, porque são ótimos jogadores, tá? Então é isso, meus amigos. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Por quê? Porque todos os dias eu trago novidades, eu trago informações, eu trago atualidades, eu trago bastidores, eu trago treino, eu trago os jogos do Timão. E principalmente agora, né, depois de acabar os campeonatos, eu trago as principais especulações, reforços, contratações do nosso Timão, beleza? É isso aí, um forte abraço a todos, que Deus abençoe, um feliz ano novo, um próspero ano novo e até o próximo vídeo.